O filme acompanha um adolescente que é levado a um manicômio contra sua vontade, e lá ele é drogado, torturado, humilhado e censurado. Ele vai parar nessa espécie de centro de reabilitação porque seu pai encontra um cigarro de maconha no casaco dele e acha que o filho é um viciado. As relações entre os dois, que antecedem essa descoberta do pai, são extremamente desconfortáveis. Um não entende ou nem tenta entender o outro, eles estão sempre em conflito, como se já não restasse esperança por um convívio decente, mas apenas a obrigação de pai e a necessidade de filho de manterem essa convivência. A base dessa relação problemática é o conservadorismo do pai, que é transmitido através de um pânico moral. Tudo o que o filho faz, tudo o que ele representa é interpretado e traduzido por uma ideologia conservadora que abomina o diferente e deslegitima qualquer expressão que tem origem nos anseios e nas ansiedades da adolescência. As formas de contato do Wilson são agressivas através de todos os sentidos. Ele grita, agride, julga, ouve, mas não entende. O maior antagonista do filme é esse desentendimento através do conservadorismo, mas, na verdade, nenhuma relação do Neto é verdadeira. Existe uma barreira entre o Neto e os outros personagens que impede que suas relações sejam aprofundadas. Parece que todo o contato que ele tem não ultrapassa a superficialidade. Até com seus amigos e com uma suposta namorada, não existe um elo, como se mesmo a parte de usar drogas fosse uma tentativa de se encontrar, de se sentir parte de algo. Tem essa cena que o amigo dele oferece cocaína e ele simplesmente mergulha na piscina, como se buscasse lucidez no isolamento, ao mesmo tempo em que tenta expressar de alguma maneira a vontade de não estar naquele lugar. Isso traz uma nuance ao personagem que não deixa ele ser resumido a uma representação barata do jovem rebelde, que é simplesmente a maneira como o próprio pai enxerga ele. Neto anda de skate, usa brinco, picha, fuma maconha, mas não é como se essas coisas estivessem num vácuo e tivessem fim nelas mesmas. Isso só reforçaria o estereótipo. Neto se apropria disso tudo para se expressar de alguma forma, para lidar com as ansiedades e inseguranças da adolescência, para reagir aos abusos do pai, para simplesmente se divertir, enfim. A única relação que ele se conecta realmente é apresentado no filme apenas como uma lembrança. Não se sabe se aquilo aconteceu ou pelo menos se aconteceu exatamente como nos é apresentado. Tanto que, mais pra frente no filme, Neto reencontra essa menina e ele se frustra com a reação dela, como se nem esse contato que ele imaginou ter sido verdadeiro era sincero. Já no manicômio, Neto recebe sua família em sua primeira visita e a cena é aterrorizante. Não há diálogo entre os personagens. Neto acusa a tortura que as pessoas estavam sofrendo e a medicação excessiva que obrigavam eles a tomar. Implora para ir embora, enquanto a meia-irmã elogia o manicômio. Ela chega a comentar que o local é agradável. Esse jardim aqui é muito bonito, dá uma paz, eu gostei bastante desse lugar. Examinaram, tô me chapando de remédio. Sintra Araújo, um dos maiores psiquiatras do Brasil. A barreira entre eles é quase que literal. A falta de comunicação é agoniante e desesperadora. A única personagem que parece ter um resquício de conexão com o Neto é a sua mãe. Na última parte da primeira visita, a mãe por um momento olha ao redor e escuta o lugar, como se a família do Neto estivesse num transe, estivesse cega por uma ideologia e eles tivessem que se deslocar para se forçarem a ver o que realmente estava acontecendo com o Neto. A mãe é a todo momento ofuscada pela outra família do Wilson. A ex-mulher dele, que é a mãe da meia-irmã do Neto, nem aparece no filme, mas não deixa de estar presente na casa deles. A torta que sua mãe fazia. Como se a Meire, mãe do Neto, se sentisse uma intrusa em sua própria casa. E, após a primeira visita no manicômio, a mãe entra num estado forte de depressão, ao ponto do pai ir visitar o Neto novamente para falar sobre ela. Mas ele já tá irreconhecível. E a única vez que Wilson realmente ouve seu filho é no momento em que Neto, mesmo usando todas as forças e só conseguindo sussurrar, pede pro pai tirar ele do manicômio. Tira daqui. Tira daqui. Me tira daqui.
As cenas que se seguem são as tentativas de reconexão com sua casa, com seu quarto, que antes eram símbolos de segurança e de conforto, mas agora são lugares desconhecidos. Assim como a sua mãe, Neto se sente desconfortável em seu próprio lar. Aqui, a depressão é representada pela dissociação entre a pessoa e a própria casa, que, em teoria, deveria representar esse ambiente de preservação do próprio eu. A direção da Laís Bodansky é aterrorizante e incrível. Foi o primeiro longa dela e do Rodrigo Santoro, como se esse filme já não fosse um marco no cinema brasileiro por si só. A Laís transmite a depressão dos personagens com muita sensibilidade. Nos bastidores, ela diz que a intenção da câmera é ser um personagem a mais na história, um observador que não acompanha a aleatoriedade das cenas, mas sim onde a história estiver mais tensa e interessante. A diretora apresenta sua personalidade e tem total controle sobre a direção já no seu primeiro trabalho. Existe uma incomodação no filme que ajuda a imprimir a angústia dos prisioneiros. Eles são desumanizados pelo médico do manicômio, que precisa bater uma certa cota de internados para receber a verba do governo. É o capitalismo tardio através da industrialização da saúde. E não só isso, através do sadismo do médico e dos funcionários do manicômio, que usam eletrochoque como método de controle dos pacientes. Tem essa cena que a imagem e o som intercalam entre os funcionários batendo ponto e o Neto tomando os remédios. A tortura e o abuso são normalizados. As práticas dos funcionários são reduzidas à simples prestação de serviço. É a banalidade do mal de Hannah Arendt. Ela foi uma filósofa de origem judaica que participou do julgamento de um dos principais comandantes da Alemanha nazista. No julgamento, ela esperava ver a personificação do mal, mas chegou à terrível conclusão de que Adolf Eichmann, o comandante em questão, era uma pessoa comum. As motivações de fazer o que ele fazia até poderia ter uma maldade interior abstrata, mas principalmente vinha de ordens que ele deveria cumprir. E claro, de maneira alguma a Arendt está relativizando o nazista. Ela foi muito criticada por essa interpretação. Ao escrever seus relatos do julgamento no livro Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt quis dizer que uma parte importante da responsabilização das desgraças da história dos humanos está diretamente ligada ao sistema político-econômico de determinada época. Os funcionários do manicômio estão alienados ao contrato de prestação de serviço da empresa. Isso não quer dizer que eles não sejam pessoas horríveis, mas sim que o sistema colabora com essas práticas e aliena as pessoas para justamente fazerem parte disso. Eu não tracei esse paralelo do nada, e tudo bem se eu fizesse isso, toda a interpretação é válida a partir da morte do autor, mas o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, acusa os hospícios do país, principalmente no século XX, como campos de concentração. O livro reporta os crimes cometidos no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, no qual, além das diversas torturas que os pacientes sofriam, a outra grande questão era de que a esmagadora maioria dos pacientes não apresentava doença de competência psiquiátrica, mas sim eram apenas pessoas marginalizadas pela sociedade. O Bicho de Sete Cabeças é baseado no livro O Canto dos Malditos, um texto autobiográfico de Austergésilo Carrano Bueno. Conta suas experiências como paciente de 4 manicômios, por conta de uma internação forçada pela sua própria família por causa de um cigarro de maconha encontrado em seu casaco. O filme e o livro acusam situações reais dessas instituições a partir das experiências do autor. Austergélio se tornou ativista e militante do movimento antimanicomial brasileiro, uma luta que culminou na reforma psiquiátrica de 2021, que veio um ano depois do lançamento do filme Bicho de Sete Cabeças. Vejam esse vídeo que eu vou deixar na descrição, é uma breve entrevista do Austergélio. A reforma psiquiátrica basicamente transferiu o foco do tratamento que se concentrava na instituição hospitalar para uma rede de atenção psicossocial, estruturada em unidades de serviços comunitários e abertos pelo Brasil. Austergélio processou os profissionais e as instituições que torturaram ele. Foi a primeira ação no Brasil de classe indenizatória a partir de erro médico contra profissionais psiquiátricos. Obviamente, ele perdeu o processo e foi condenado a pagar 60 mil reais aos médicos processados. Digo que isso era óbvio por justamente se tratar do primeiro processo do país com esse tipo de causa. Não existia precedentes ou
jurisprudência para sustentar os pedidos do Austrégélio e, como minha professora de processo de trabalho disse uma vez, direito é cultura, no sentido de não ser uma verdade absoluta ou a busca dela, mas justamente a convicção dela. Talvez pareça ser intuitivo pensar que a justiça protege e aplica os direitos do cidadão, mas faz mais sentido pensar que a justiça nada mais é que instituições que colaboram com o sistema vigente, que perpetuam a cultura de convicção de que um processo judicial tem seu fim na verdade dos fatos e na produção dos direitos concedidos por uma legislação ou por um código. Austrégélio foi vítima desse sistema. Tempos depois da primeira ação contra os médicos, os profissionais processaram o escritor por difamação, pois ele usou no livro os nomes reais das pessoas que torturavam ele. Mais um processo que ele perdeu e o livro foi censurado em 2002. O primeiro a ser censurado após a ditadura militar. 2 anos depois, o livro é liberado e é publicado numa nova edição pela editora Rocco. O filme pode ser encontrado completo no YouTube e também na Netflix. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever e de comentar o que achou do vídeo. Além de me seguir no Twitter, o link está na descrição.